Muito boa tarde, Infomoney. Estamos começando mais um programa aqui com vocês, Para Onde Vai o Dólar. Hoje, na ausência do Alisson, estarei substituindo ele, falando para vocês um pouco mais sobre o cenário do dólar, passando também, claro, o cenário do Ibov e dos principais papéis que hoje tiveram bastante otimismo aí, por conta do resultado das eleições, né? Isso acabou ajudando bastante o Ibovespa a ter uma performance positiva e, claro, fatalmente para o dólar uma performance negativa. A gente vai ver isso no gráfico e entender melhor como foi o comportamento do dólar futuro, que se manteve praticamente durante todo o dia num viés descendente, né? A gente já teve aqui, a gente pode observar um gapzinho de abertura, um gap negativo, né? Vou salientar aqui para que vocês possam entender melhor. Gap é esse espaçamento entre o fechamento e a abertura que a gente tem, né? E depois desse movimento de abertura, o mercado se manteve abaixo das duas médias móveis que eu utilizo e praticamente durante todo o dia com uma movimentação bem acentuada de queda. Até os respiros, as correções, como a gente chama, né, foram correções mais curtas, mais difíceis para o dólar, mostrando para ele aí que o viés realmente era de baixa, tá? Em algumas situações, como eu falo sempre, né, o mercado sem ter o respiro, sem ter a barrigada, as correções propriamente dito, acaba dificultando para a gente as entradas no day trade, tá? E parte dessa movimentação aqui do dólar vem exatamente desse cenário das eleições e, claro, acompanhando também já o que a gente imaginava, né, que é o viés descendente dele e o viés ascendente do Ibovespa, tá? A nível diário, a gente volta a ameaçar um ponto importante. Eu vou colocar no caso aqui o Dow Foot para que a gente possa pegar um gráfico com histórico, um gráfico perpétuo, tá ok? Esse ponto aqui é o ponto mais importante no curto prazo, que é a mínima do ano e esses dois fundos que nós formamos, tá? Esses dois fundos estão aí na casa do 3.220, 3.219. A perda dessa região sugere a mínima do ano. E abaixo da mínima do ano, o dólar deve seguir em queda para os próximos meses, ou propriamente dito, mantendo esse viés negativo, esse viés de baixa, para esse último trimestre do ano que a gente está entrando, uma vez que hoje é o primeiro dia útil de outubro, onde a gente inicia aí realmente esse último trimestre do ano de 2016. Então a gente pode ficar com uma expectativa de mais queda para os próximos dias, se tivermos a perda aí desse 3.220, dessa região onde a gente tem um fundo duplo, tá? 3.220, 3.217, enfim, só arredondar aqui o 20, porque eu acho que o 20 vai ser mais importante. E abaixo desse número, a gente vai buscar a mínima do ano, que foi até o momento, ou melhor dizendo, até o momento, né, para esse gráfico que eu estou olhando do Dow Foot, se vocês puxarem aí também, vai ser 3.191. Se a gente pegar pelo WDO Foot, olhando aí exatamente essa mínima do ano, tá? Ela vai ser em 394,63. Então, há uma pequena diferença, dependendo do gráfico que a gente vai estar analisando, pelos juros futuros que estão embutidos aí na cotação de cada um deles, tá? Bom, passando agora para o Ibovespa, um dia bem positivo para o Ibov, né? Estamos agora aí com 1,98 de alta, na máxima do dia praticamente, ou seja, 2% aí de variação. Voltou a mostrar aqui bastante otimismo acima da média móvel rápida, porém a gente ainda respeita alguns números que a gente vem passando para vocês aqui nesse programa, ou ainda no programa que a gente faz pela manhã, que é os bastidores da arena. Uma das resistências que a gente vem falando é essa região dos 59.600 pontos. Essa resistência ela é tão significativa a ponto de deixar aberto o alvo de 60.300 ou não, né? Então acho que a gente, com esse fechamento de hoje, ganha mais otimismo para nos próximos pregões tentar romper, e caso seja rompido, vamos buscar a extremidade que é a máxima do ano de 2016, em 60.310 pontos no Ibov. Acima desse ponto a gente ganha espaço para buscar aí os 62, 63 mil e logo depois os 66 mil pontos. Devemos lembrar que, por enquanto, estamos lidando com o otimismo de hoje e com uma probabilidade maior de rompimento. Agora, daí romper é uma outra situação onde a gente provavelmente vai precisar de números, de fatos relevantes aí que sejam interpretados pelo mercado de forma positiva, enfim, para impulsionar ainda mais interesse comprador aí dos grandes players, dos grandes investidores, tá? Para o dia de hoje a gente teve alguns destaques.
Um deles foi a Petrobras, que subiu aí hoje 2,8% até o momento, está também na máxima do dia. Estamos de novo testando o nível de R$14. Vale lembrar que na semana passada ela estava na lista da carteira Arena, ela acabou sofrendo um pouco com a variação do barril do petróleo. E também, claro, com a movimentação que o Ibov teve, que foi uma movimentação mais difícil. A gente iniciou a semana com uma movimentação mais pesada na queda. Na terça-feira a gente teve uma recuperação, né? Na quarta-feira a movimentação, na quinta devolveu tudo, na sexta mercado encerrando aí mais próximo do 0 a 0, enfim. Então foi uma semana bem difícil, mas para essa semana a gente começa bem. Vamos ver os R$14 aí para os próximos dias sendo superado. Vamos buscar esse topo que ela formou no dia 8/9, que é em R$14,29. E acima dos R$14,29 a gente tem tudo para ir buscar os R$15 aí para a Petrobras no curto prazo. O que abre espaço para a gente trabalhar uma compra acima desse nível, tá? Bradesco, que também na semana passada estava na nossa carteira e que por sua vez teve um ajuste gráfico, a gente pode observar aqui, né, esse aviso que o Profit Chart nos dá aqui é justamente sobre um fato que teve com relação ao papel, um dado que teve com relação ao papel. Nesse caso que a gente tem aqui são pagamentos de juros sobre capital próprio, tá? Então há um ajuste gráfico para Bradesco, porém a gente continua com o mesmo viés, né? A diferença é que o topo que a gente tinha aqui na região dos 45, 30,45, agora ele passou a ser 29,91 por conta desse ajuste em relação ao juros sobre capital próprio do papel. Rompendo esse 29,91, acho que ganha de novo mais viés, mais espaço para alta, tá? Papel bem bonito ainda, com uma característica bem positiva. E os demais destaques são ativos que a gente colocou na carteira essa semana. Começando por BVMF3, que acionou a estratégia de compra em R$17,21. O papel sobe hoje 3,5%, demonstrando força. A gente segue otimista com ela aqui nessa região de compra. Há 2 semanas atrás a gente colocou ela na carteira, ela não evoluiu. Essa semana a gente está insistindo de novo. O papel vem de uma correção bem interessante. Desse topo até o fundo aqui a gente tem uma correção de 21, 22% aproximadamente. Se olharmos no gráfico semanal, estamos em cima de um ponto importante de suporte, que é a média móvel de 17 períodos, essa média móvel azul. E com o rompimento dessa linha de tendência e um pivô no intraday formado, ela startou hoje a compra da carteira, abrindo espaço aí para desenvolver mais alta nos próximos dias. Vamos ver como vai ser a batalha com esse topinho no intraday, que é uma região de resistência, 17,55, 17,60. E acima disso eu acho que ela vai muito bem. Um segundo papel que também startou hoje foi a Ecor 3, no padrão de acumulação de topo. A gente segue o viés primário dela, está acima das médias há bastante tempo. Testou esse nível de preço já algumas vezes e agora pela quarta tentativa ela rompe e a gente está trabalhando uma compra em 9,01 do papel. No primeiro momento sobe aí também 1,9, quase 2% de alta. Tem um fechamento acima desse ponto, tendo um fechamento, desculpem, acima desse ponto, abre espaço para mais alta, o que deixa a gente aí otimista com o papel para os próximos dias aí, tá certo? A gente também vai seguir acompanhando a MRV, que continua no nosso radar. Ela no gráfico semanal está num ponto importante, que é a região de médias. Tem a formação já de um ponto pivô no intraday também. Ela acima dos R$12,20, R$12,15, aí volta a ficar interessante. A superação dessa região de resistência no intraday eu acho que traz para a gente um viés não só de curto, mas também de um prazo mais longo de alta novamente. Ao menos uma realização parcial aí a gente está otimista com o papel. E como proteção da carteira, caso o mercado consiga responder de forma negativa novamente essa região de resistência, a gente vai vender BOVA11, somente se perder aqui esse fundo que ela formou no intraday, que é exatamente onde está também a nossa média rápida, e aí ela precisa perder os 56,40, evidentemente hoje, com uma movimentação tão positiva como foi, ela se distanciou desse start, e esse start é apenas para fazer uma proteção, o hedge da carteira, caso o mercado comece a voltar, né? Então, ela fica no radar. E imaginando que o mercado possa desenvolver uma movimentação mais forte de queda se BOVA perder esse nível, fica também a BBAS, que deixou falha de topo já aqui algumas vezes. Se ela romper essa região de média móvel rápida, média móvel azul, a gente também pensa numa venda abaixo do 22,40, imaginando que para essa venda ser acionada é porque o Ibovespa começou a pesar, e aí a gente ganharia esse viés aqui desse pivô em vermelho, e eu vou também colocar um pivô em amarelo aqui,
para que vocês possam entender que no curto prazo a gente também tem essa formação. Mas para habilitar essa venda, ela tem que perder os 22,40, tá? Os demais papéis aí do setor de banco também performou bem, como é o caso de TUB, 2,5 de alta, tá? Então BBAS a gente acabou de mostrar também muito forte, Bradesco forte, TUB forte, isso dá bastante otimismo para o papel e para o setor. A GGBR foi um dos papéis que ficou um pouco mais lenta e não conseguiu ganhar a região de resistência que tem nos 905, abrindo espaço para a gente ficar mais atento nos próximos dias com a superação do 905, quem sabe ela fique mais atrasada, mas ainda assim rompendo, volta a ganhar condição. CSNA3 também aí abriu espaço para uma movimentação maior, voltou a ganhar a máxima de quarta e quinta-feira, né? Isso dá espaço para ela desenvolver uma alta até essa linha de tendência de baixa, ou pelo menos atingir aqui o nível, tá certo, de R$ 9,80, que é o alvo aberto para ela aí no curto prazo, tá? BR Foods foi um papel que a gente deu call na sala também na sexta-feira, né? Eu dei uma recomendação de compra nela em 55,50, ela está aí agora 56,21, está caminhando aí também para um bom fechamento, né? Tudo indica que deva iniciar o leilão de fechamento nesses níveis, com 1,6 de alta e abrindo mais horizonte de movimentação a favor da tendência a BRFS3, tá? Bom, então esses foram os principais destaques do dia. A gente volta a falar para vocês que com o fechamento de hoje a gente ganha otimismo, né? Porém, a gente deve ressaltar que, como a resistência é muito importante no Ibovespa, a gente quer ver fechamento no gráfico diário, de preferência mostrando volume. Aliás, eu vou passar para vocês como foi o volume do dia, né? O volume do dia até o momento, 4 bi e meio, 4 bi 487 milhões, né? Então a gente deve aí encerrar o leilão de fechamento muito próximo dos 5 bi de volume. Então o rompimento dos 60 mil pontos com um volume superior a esse seria o cenário ideal para a gente. Eu vou ficando por aqui, deixo a vocês um grande abraço e bons negócios. Até a próxima oportunidade.